mais um vídeo. Ontem eu não gravei, irmãos. Ontem eu volto das 14h20 por aí, eu passei mal. Eu fui deitar um pouquinho. Acordei com minha esposa me chamando para ir para a igreja, em cima da hora. Já não tinha mais que eu nem acordava. Eu não sei o que foi uma coisa assim, de uma para outra. Mas fui para a igreja, cultuei o Senhor, estou bem, graças a Deus. Hoje, uma quinta-feira, no final de semana, abençoado, alegre com o Senhor, feliz com o Senhor, que até que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens enviadas, que Deus abençoe. Vamos falar primeiro do capítulo 20, capítulo 2, versículo 6, 5 e 6, do primeiro e segunda Reis, capítulo 2, versículo 5 e 6. Coisa que eu que deixei no mensagem hoje. Eu peço desculpa que eu pus capítulo 20, capítulo 2, versículo 16. Aqui nós vemos um rei que Deus deu muita vitória e ele se tornou, começou a se exaltar, querer ser grande, melhor do que o Senhor. Já não estava mais fazendo a vontade do Senhor, já não estava mais como ele começou. Esse é filho de Davi, da herança de Davi, não é filho, é neto, bisneto. E lá no 2 Reis, capítulo 2, versículo 5, Deus manda Isaías, o profeta Isaías, falar para ele: arruma a tua casa porque tu morrerás. Ezequias virou o rosto para a parede e ele não teve coragem de levantar, que ele estava enfermo. E começou a chorar e quer falar com o Senhor. Ele tinha crédito com o Senhor, né? Ele começou a orar ao Senhor: Senhor, tu sabe que eu andei perante a tua presença, fiz tudo que o Senhor mandou. Aquela oração, né, de Ezequias. Então, antes do profeta sair do palácio, Deus manda ele voltar. Aí Deus manda essa mensagem para Ezequias. Volta e diz a Ezequias, o chefe do meu povo: assim diz o Senhor Deus de teu pai Davi: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei e ao terceiro dia subirá à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos. É bom a gente andar na presença do Senhor, fazer a vontade do Senhor. Toda vez que a gente pede, Ele está pronto a responder. Então Deus restaurou Ezequias, curou daquela enfermidade. E da mão do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, eu porei esta cidade por amor de meu servo Davi. 2 Reis, capítulo 2, versículo 5. Davi, ele tinha uma promessa, Ezequiel tinha uma promessa que Deus fez a Davi. Então, por amor a Davi, e pela súplica, pela oração, pela lágrima de Ezequiel de arrependimento, Deus dá mais, acrescenta ele 15 dias, 15 anos de vida. Reinado de paz, reinado tranquilo. Então, se você está pensando que Deus julga e ele é como homem, o julgamento dele não é. Deus conhece o que você fez, Deus sabe quem está te perseguindo, Deus conhece todas as coisas. Se você orar, puser na presença de Deus, fizer a vontade dele, cumprindo os estatutos, os juízos, os mandamentos do Senhor, Ele vai acrescentar as bênçãos na tua vida, Ele vai te livrar dos teus perseguidores, daqueles que contendem com você. Ele vai curar a tua enfermidade. Mas nós temos que ter alguma coisa para apresentar ao Senhor. Deus não é Deus de troca. Como é que eu vou fazer uma oração para o Senhor, pedir alguma coisa se eu não tenho crédito nenhum com o Senhor? Aliás, nós nem temos crédito, né? Nós somos devedores desde o nosso nascimento. Mas Ezequias, durante o tempo de vida dele, ele andou nos caminhos do Senhor, fez a vontade do Senhor.
E Deus, pela oração de Ezequiel, pelo arrependimento, as lágrimas que ele derramou, Deus manda o profeta voltar e falar com Ezequiel. Que ele vai curar a enfermidade dele, que ele vai sarar ele, que ele ainda vai subir a casa do Senhor para adorar, né? E ainda acrescenta 15 anos de vida a Ezequiel. Às vezes eu meditando nessa palavra, eu pensei, meu Senhor, eu não fiz nada para o Senhor, eu fiz foi pouco, errei muito, mas Deus conhece o coração. E às vezes quando eu estou meditando nesse capítulo de 2 de Segunda Reis, eu pensei, quantos anos Deus me acrescentou. Quando o homem falou que eu não tinha mais jeito, não passava aquele dia, hoje nós chegamos a 21 anos. Dia 11 de janeiro completou 21 anos, que o homem desacreditou de mim. Então, nós temos que ter um crédito. Eu não estou falando que eu tenho um crédito, mas é a nossa oração. Talvez a minha era, tinha 5 anos de convertido, o coração ainda estava duro. Mas a oração da igreja, a oração da minha esposa, dos meus filhos, isso acrescentou. Se Deus não me levou naquele dia, eu não estava preparado. Então, valoriza o amor do Senhor na tua vida, na minha vida. Arrepende, vamos arrepender dos nossos erros, que mais tem Deus para nos dar do que o homem. Então vamos sempre estar orando, pedindo perdão, reconciliando com o Senhor. Quantas alianças Deus renovou com o homem, desde da fundação do mundo até hoje, muitas alianças. E quantas vezes você, depois que reconheceu o seu Salvador, quantas vezes você renovou essa aliança com o Senhor? Cada vez que nós reconciliamos é uma nova aliança. Que Deus abençoe. Agora vamos para os vídeos do YouTube, Face, Instagram. Evangelho, Jesus Cristo escreveu Mateus no capítulo 8. Essa é o capítulo de hoje. A partir de hoje nós estamos começando o Novo Testamento. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela família de São Miguel, pelo ministério. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, por Deus Santo nos desistir dos nossos pecadores. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, oral, pensamento e ignorância. Que eu fiz que eu posso fazer desagradável, Senhor. Perdoa da minha casa, perdoa minha parentela, somos todos pecadores. Fala conosco, Pai, hoje, no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. Seja feita a tua vontade, não a nossa. O Senhor quer falar e não que nós queremos ouvir. Capítulo 8 de Mateus, versículo 1 a 4, a cura de um leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um homem leproso, e adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E ele, estendendo a mão, tocou e disse, quero ser limpo. Somente uma palavra de Jesus foi bastante para curar esse leproso. Juntando a palavra de Jesus, o amor de Jesus pelo homem e a fé daquele homem, Jesus Cristo tocou nele e falou, somente eu quero que você seja limpo. Ele foi. É a fé. O amor de Deus é a fé. A misericórdia de Deus é a fé da pessoa que tem que receber a cura. Eu vou fazer rápida, porque são muitas divisões desse capítulo, talvez não dá tempo nem de chegar ao fim. Capítulo 5, versículo 5 até o 13, a cura do criado centurião. E então Jesus, em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo, Senhor, meu criado já sem casa, paralítico violentamente atormentado. Aqui era um centurião que tinha um servo. Ele amava esse servo. O servo adoeceu, estava atormentado, quieto, e o centurião ali doeu no seu coração ver o servo querido dele daquele jeito. Então ele achou que médico nenhum podia resolver aquilo. Nada, homem nenhum, mas a fé daquele centurião. Ele foi até Jesus e pediu, Senhor, meu servo está doente, vai lá e cura ele. Jesus falou, vou curar.
O centurião, a humildade do centurião. Juntou a fé e a humildade. Senhor, eu não eu digo, Senhor, entre na minha casa, diga só uma palavra e ele será curado. Porque eu tenho muitas pessoas no meu serviço. Eu tenho soldados, digo vai, digo vem, ele vem. Ao meu servo vai, ele faz isso, ele faz. Então aqui, o centurião, conhecendo a autoridade de Jesus, sabia que ele desse ordem, aquela enfermidade ela iria sair do servo dele, do servo dele. Ou se ele desse ordem a um anjo ia lá e curava. Isso juntou a vontade, o amor de Deus, a misericórdia de Deus e a fé daquele homem. Então Jesus disse ao centurião, vai como creste, e seja feito. Naquela mesma hora, seu criado sarou. É a fé e o amor de Deus. Versículo 14 e 15. A cura da sogra de Pedro. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra dele jazendo com febre. E tocou-lhe na mão e a febre deixou. Levantou e serviu. Aqui a sogra de Pedro, o amor de Jesus por aquela mulher. Talvez ela não conhecia Jesus. Jesus entrou ali e encontrou ela doente, não acamada. Jesus somente tocou na mão dela, somente um toque do mestre. E aquela mulher curou, foi curada. Agora ela passa a servir. Ela agora se torna serva. É o que nós, quando entregamos nossa vida a Jesus, devemos nos tornar servos do Senhor. Serviçais do Senhor. Muitos estão deixando a vontade de Deus, não estão fazendo, não estão aí para servir, mas para ser servido. Líderes espirituais, obreiros, querem ser servidos, mas não querem servir. O poder sobre o demônio, versículo 16 e 17. E chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados, e ele com sua palavra os expulsou. Poder espírito maligno, e curou todos que estavam enfermos. Aqui nós vemos mais uma vez o amor de Deus, as pessoas entormentadas, o demônio que ali oprimindo aquelas pessoas. O amor de Jesus chegou, a cura chegou, o milagre chegou. E Jesus somente com a palavra expulsou todos e curou todas aquelas pessoas que estavam enfermas, acometidas de praga, de atormentados pelo Satanás. No versículo 17 diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou a nossas doenças. Aqui nós conhecemos lá no livro do profeta Isaías, capítulo 53, onde ele profetiza a cura que Jesus ia fazer. Profetiza Jeremias, Jesus ainda não era nascido, 730 anos do nascimento de Jesus. Jeremias já profetizava a cura, os milagres, o reinado e o padecimento de Jesus. Versículo 18 a 22. Os discípulos, a dificuldade do discipulado. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando dele um escriba, disse, mestre, onde quer que fores, te seguirei. Disse Jesus, as raposas têm seu covil e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aqui a dificuldade do discipulado, você que é servo, você que é chamado para servir. A dificuldade é que nós queremos ter morada certa, queremos ter a nossa hora, o nosso tempo. E seguir Jesus não é fácil. Jesus fala para aquele escriba que as raposas têm seu ninho, as aves têm seu ninho, as raposas têm seu covil, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O filho do homem não tem descanso. O filho do homem não para. Essa é a dificuldade do discipulado. Porque Jesus, em momento nenhum, ele parou porque estava cansado, ele parava para orar. Ele chega cansado, ele era carne, a carne cansava, o espírito não. Ele parava para descansar, mas ele não tinha parado. Ele estava num lugar, estava em outro, estava andando pelo deserto, estava na sinagoga, ensinando. E muitas vezes você que recebe um cargo na igreja, um ministério, ou no seu trabalho, você quer fazer conforme a tua vontade.
disse, agora pensa que você está para mandar nós, estamos para mandar. Aí pede oração, eu não posso agora, estou ocupado. A gente não pode fazer a visita porque está cansado. Estamos ocupados nas nossas fazer. Mas Jesus adverte para nós que somos discípulos, que nós queremos se tornar discípulos. Que não devemos ter uma hora certa, nem tempo certo. A hora que chamar a hora é essa. Então nós temos essa dificuldade das igrejas. As igrejas de hoje têm essa dificuldade. Hoje nós temos a facilidade do WhatsApp, do telefone. Mas eles não tinham essa facilidade naquele tempo. Nós temos, e muitas vezes a pessoa liga pedindo oração e que agora eu não posso, mas estou muito ocupado. Às vezes a gente tem tempo para olhar a vida dos outros, não tem tempo para ajudar uma pessoa que está fraca, ou enferma, ou necessitando de oração. Essa é a dificuldade do discipulado, porque nós queremos fazer a nossa vontade, não a de Deus. Versículo 22. Jesus, porém, disse, segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Aqui outro jovem que, Senhor, eu quero seguir, mas deixa primeiro sepultar meu pai. Jesus disse, segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Nós não temos que cuidar de cadáver. Partiu, pronto, agora é esperar, deixar descansar, esperar o dia que Jesus Cristo nos levar para nós encontrarmos com Ele na glória. Enquanto eles dormem, nós estamos aqui batalhando pelo reino. Então Jesus fala para aquele jovem, deixa os mortos, enterrar seus mortos, ou seja, deixa os sem fé, deixa os fracos na fé, deixa os debilitados, deixa que eles fiquem para descansar, mas você segue-me. Agora, versículo 23 a 27, Jesus acalma a tempestade. Entrando nele no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que no mar levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. Aqui veio uma tempestade, os discípulos com medo, o barco quase foi a pique e Jesus dormindo, descansando, lá no fundo do barco. Então os discípulos vão e acordam Jesus. Fala assim, um acordo que estamos perecendo. Jesus, somente com a palavra, ele acalmou a tempestade. Ele falou, aquieta-te, vento, sossega, mar. E tudo ficou calmo novamente. A tempestade acabou. Aqui nós vemos a falta de fé dos discípulos, porque ele já tinha autoridade dada por Jesus. Muitas vezes a nossa fé ela é tão fraca que nós não conseguimos orar por uma pessoa enferma, não temos fé o bastante. A nossa fé não alcança. São poucos que alcançam. Muitas vezes o tempo ruim chega, nós não temos a força de orar, a fé de orar, para o tempo melhorar. Nós vimos murmurar, ou pedir socorro, buscar abrigo. É necessário. Mas Jesus, ele estando no barco, o barco não vai naufragar. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedece? Disse Jesus, aquele que morreu por mim e por ti. Esse é aquele que desde a fundação do mundo ele estava com o Pai. Esse é o Filho amado de Deus, que por amor de nós se entregou na cruz e fez maldição por nós. Esse que acalma a tempestade na minha vida e na tua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Aqui no versículo 28, tem outros evangelhos que fala diferente, fala que é um, principalmente lá no evangelho que escreveu João, fala que é só um endemoniado na terra de Genezareno. Então, aqui fala de dois. Eis que clamaram dizendo, e tendo chegado ao outro lado da província dos Gergesenos, saíram ao encontro dois endemoniados vindo do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar
por esse caminho. Aqui nós juntamos no versículo 23 ao 28, nós entendemos que aquela tempestade, ela veio para impedir Jesus de chegar do outro lado, para libertar aquele endemoniado. Muitas vezes tem uma tempestade na tua vida e você não sabe o motivo. É o inimigo querendo te atrapalhar para você não receber aquilo que está disposto para que foi te dado. É o inimigo te atrapalhando para você não ir cultuar, não ir trabalhar. O inimigo sempre age assim. Ele age na natureza para impedir o nosso caminhar. Mas ele não teve autoridade, não teve força para impedir o Filho do Homem atravessar o lago e curar aquele endemoniado, como não pôde impedir os discípulos de ir com o mestre. Então, quando ele chega, o barco, ancora o barco, aqueles dois endemoniados saem e já começam a falar: olha a fé, os filhos do homem, os escribas, os sacerdotes não tiveram fé. Ele sabia que era filho de Deus, mas muitos não tinham fé. O próprio demônio testificou que Jesus era o Filho de Deus. Quando Jesus desce do barco, eles vêm ao encontro de Jesus e falam. Eles se prostram e falam: o que nós temos contigo, Jesus? Sabemos que você é o Filho de Deus e que veio aqui para nos atormentar. O próprio demônio falava para o homem que Jesus era o Filho de Deus. Ele veio para curar, ele veio para salvar, para libertar. Mas o homem invejoso não acreditou e entregou o Filho de Deus. É porque estava escrito, tinha que acontecer. Mas o homem foi culpado do sangue de Cristo, e é culpado do sangue de Cristo. Nós, pelo nosso pecado, somos culpados. Mas o próprio demônio, ali naquele dia, reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, que veio ali para tirar ele daquele homem, libertar aquele homem das garras dele. Jesus deu ordem e ele saiu. Quando ele não queria voltar mais para o lugar que ele estava, sabe? Era lugar de tormento. Então ele agora fala com Jesus: se o Senhor nos expulsa, envia para aquela manada de porco. Havia ali uma manada de porco, que ele permitiu. Então vá. Eles foram e aquele manada de porco se precipitou no mar e todos morreram. Mas aquela alma, aqueles dois homens, aqueles dois endemoniados, ficou livre das garras de Satanás. Versículo 34. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que retirasse dos seus termos. Então aqueles homens pecadores, vendo que era Jesus, que Jesus estava ali, sabendo que eles eram pecadores, eles achavam que Jesus não podia ficar ali. Talvez pelo prejuízo dos porcos, não. Talvez por sentindo culpado pelos seus pecados. Mas eles pediram ao Senhor que saíssem dali. Talvez eles estavam acostumados com os demônios, né? Ou queriam os demônios. A palavra de Deus não fala, mas eles não queriam Jesus perto deles. Queriam andar do jeito que eles queriam. Muitas vezes Deus nos liberta das drogas, do alcoolismo, da prostituição, da mentira, nos liberta desse mundo, mas nós mandamos Jesus se afastar de nós, que nós achamos que o mundo é melhor. Quantas pessoas se afastam do caminho do Senhor porque acham que o mundo é melhor. O tempo acabou, esse tempo vai ser curto, irmão. Vamos orar somente o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como nos céus. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Perdoai nossas ofensas, que nós perdoamos os que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Senhor, supra a necessidade de teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo está voltando, meu irmão. Prepare para encontrar com o teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo.